Salve, internautas! Mais uma vez aqui no nosso podcast, o Ibra Talks. Lembrem-se que a gente não tem só esse canal, a gente tem o canal Cortes do Ibra Talks. Então, a gente está aqui hoje para conversar com uma pessoa muito especial, a Carol Rainato. Tudo bom? Tudo bem, vocês? Bom, espero joia. que estejam bem também. Obrigada pelo convite, antes Eu de que mais agradeço. nada. E Muito quem feliz. vai... Desculpa, eu te Não, eu ia cortei. falar só muito feliz de estar aqui com Ah, vocês. legal. E quem vai estar aqui comigo hoje nesse bate-papo é o Misael Fará. Tudo bom, Misael? Olá, tudo bem? Beleza? Tudo bom. Seja bem-vindo. Obrigada. E a gente tem que falar do nosso patrocinador, né? O nosso patrocinador é a Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros. A editora ela deixa com a gente os livros de ficção, livros de autoajuda, livros científicos. Sempre lembrando vocês que o livro científico do Ibra foi editado pela Editora Vilese, que é este livro aqui, o livro Reabilitação Animal, certo? Então, Carol, você gosta de ler? Gosto. Eu acredito que Eu encontrei na internet sobre... E é esse livro aqui, o livro da Reabilitação Animal. isso é um make off Olha! bom. Isso é um make off Uma bom. Siri. É Que é isso aqui? É um celular. É o Siri. Gente, esse aqui vai pro making off, hein? Esse Pô, ficou tá de legal. sacanagem. Desculpa, Sidney. Que medida, meu. Olha, caramba. Será que entrou Quem isso? que é A essa gente se olhou os três, eu lembro, de quem é? De quem é? Corta aí, Edu. Ótimo. Eu acho que não precisa cortar, não. Vamos estar aqui. Vamos lá. Bom, gente, depois dessa interrupção aqui, eu vou continuar falando do nosso livro Reabilitação Animal, que foi pela Editora Vilese, que é o livro do Ibra, né? E eu tinha perguntado para a Carol se ela gosta de ler. Você prefere o quê? Ficção? Gosta de romance? Ah, eu tenho um pezinho a mais no romance. No romance? Apesar de que eu tenho também uma veia bem trágica, assim. Então, o drama também drama. me chama muito a Ah, é? atenção. É ficção, Eu gosto. vou deixar com você um livro... Eu vou deixar dois. Olha. Eu vou deixar dois livros meus, de minha Eba. autoria, que é o Sombra da Alma, tá? Sombra da Alma, ele é romance e ficção. Olha, as duas coisas. E vou deixar com você também os Sete Mundos, o Domínio de Madrock, que é ficção. Gente, que legal, eu adoro. Obrigada. Imagina. Acho que um dos melhores tipos de presentes sempre serão os Livro, né? livros, né? Sabe o que eu costumo fazer? Você pergunta pra mim, que livro você tem na tua casa? Eu falo só científico. Ah, é? Porque eu leio e eu dou pra alguém. Sim. Porque eu nunca leio 2 vezes o mesmo livro. Eu assisto 20 vezes o mesmo filme. Mas livro eu nunca leio 2 vezes. Eu sempre vou ler um outro. Eu sempre que tenho oportunidade, aí eu dou para alguém. Eu já deixei em ponto de ônibus. Eu chego, tô andando assim, eu tô com um livro, eu vou até um ponto de ônibus, deixo lá, alguém vai pegar. Sim. Né? Eu acho isso legal a gente fazer. Não... Porque verdade. tem gente que tem aquela biblioteca enorme e tal, mas não vai nunca mais ler, né? É. A menos que seja científico, né? Senão pode ser esquecido ali, né, Pois na é. estante. Mas eu tô falando de mim, né? Vamos falar de você. Você é atriz, né? E o que mais? Porque eu sei que você faz bastante coisa, não é pouca coisa não. Faço. Né? Mas, na verdade, é uma descoberta, né? Que eu digo sempre que eu acho que vai ser eterna. Tanto é que eu espero ter mais vertentes no futuro Sim. próximo. Mas, assim, eu sou atriz. Em primeiro lugar, foi o que, digamos, despertou todo o meu lado artístico. Mas, depois de um tempo, eu me descobri escritora, dramaturga, roteirista. Comecei a trabalhar com isso também, simultâneo. Também fundei a minha companhia de teatro, então eu também trabalhei bastante como produtora em algumas ocasiões, assim. Qual então, o nome da companhia? Companhia do Ruído. Do Ruído. Oh, legal esse nome, hein? É, Legal, do bacana. Ruído, é forte, né? Eu falava assim, É tem que forte. ser alguma coisa que gere algum incômodo, porque meus textos são assim. Eu sinto que então tinha que ter alguma relação nesse sentido. Aí a gente achou o Ruído, assim, perfeito. Sonoro, né? É sonoro, Que é legal. curto É, e diz muito. É, É bacana, parabéns Que por bom. escolher esse nome. Obrigada. Muito forte mesmo. Muito bom. E aí você trabalha com essa parte de teatro, faz produção, o que você faz? sim.
Como atriz, eu já trabalhei e trabalho também bastante no audiovisual, não só no teatro, mas eu costumo dizer que sempre quem me abriu as portas, assim, principalmente, foi o teatro. Então, e eu também me descobri autora e apaixonada pela escrita através do teatro, né? Porque foi, querendo ou não, conduzindo alguma cena de outras pessoas, vendo textos que podiam ser melhorados intuitivamente. Então, assim, eu trabalhei no audiovisual também como atriz, mas como produtora, escritora, eu tô geralmente mais, né, nesses bastidores para séries, para streamings, ou para fazer dramaturgia. No passado eu fiz uma dramaturgia, né, encomendada, que tinha que ser uma comédia, que para mim foi uma grande novidade, assim, um desafio gigantesco. E aí a gente ficou em cartaz no ano passado, né? Então eu gosto de brincar em todas as áreas. Qual o nome dessa dramaturgia? Relação a Dois. Relação a Dois. Eu já ouvi falar. Ah, é? É, não tô brincando não. Eu já ouvi falar. A gente ficou em cartaz no final do ano passado. Então, eu já ouvi falar. Faz muito tempo que eu não vou no teatro. Eu tenho até Sim. que te confessar isso daí. Mas com a pandemia também deu uma dificultada. Mas o teatro é outro... Pra mim, assim, existe uma coisa aí no cinema, que é uma rotina, assim, você vai no cinema, é como assistir televisão em casa, só que é uma televisão grandona. E o teatro, eu não sei o que eu sinto diferente, mas parece que eu entrei em outro mundo. Quando eu vou no teatro, parece que eu estou em outro mundo, é um negócio muito legal. Muito observar detalhe, ver, assim... E eu fico pensando como que eles fizeram isso, como eles fizeram esse cenário, como eles pensaram nisso, essa fala. Sei lá, eu mergulho no teatro. É muito mais natural, eu acho, né? Do que o cinema, tem muita edição e tal. O teatro não, o teatro você vê a expressão no rosto dos artistas, né? É bem diferente mesmo. É vivo, né? Você materializa na sua frente. Eu fico assim, não erra. Eu fico torcendo pra não errar. Tem gente que torce pra errar, né? Só pra ter o que falar depois. Eu fico torcendo, não erra. Não, as energias são muito misturadas mesmo, mas é gostoso quando você tá, enquanto plateia, querendo ver o melhor, né, do outro, assim, ver o brilho do outro, então... eu me divirto. Se eu também, for no teatro, eu me divirto. Teatro, eu sou suspeita. E você tá com alguma coisa agora, alguma peça, nesse momento? Nesse momento, eu tô trabalhando em paralelo como assistente de interpretação de texto para algumas turmas e tal. Só que a gente acabou de pegar um PROAC ser aprovado, um PROAC ICMS, com 2 textos meus, um longa-metragem e uma peça, que vai ser com direção do Jorge Farjala, no teatro. E aí é o mesmo texto. Então, eu tenho uma brincadeira aí, que eu tenho que adaptar um texto dramatúrgico para um roteiro. Ainda estamos nessa função de adaptação. Não é fácil. Mas são os 2 grandes projetos para esse ano. Fora alguns textos meus em paralelo, que eu venho também realizando algumas leituras já, que eu quero realizar. Ainda não sei como, né? Porque... No nosso país é um pouco difícil você ter a viabilização financeira, né? Recurso. Então, se você depende muito de edital, dessas coisas, mas eu quero tentar viabilizar de alguma maneira, realizar, assim. Então, são textos que eu tenho... eu acabei de escrever recentemente, tem nem uma semana, assim. Foi um vômito de 2 dias. Em 2 dias? Em 2 dias. Quanto que tem que escrever? Páginas? Como é que São, você lê? no total, eu escrevi um musical, que para mim também é uma grande novidade. E ele tem 48 páginas. Em 2 dias? Em 2 dias. Parabéns. Obrigada! Não, mas não é sempre assim, não, gente. Não, depende muito do tipo de intuição. Tem muita relação também com o que a Carol acabou de viver. Porque eu já falei isso, as pessoas se interessam muito, porque eu gosto de escrever a partir das minhas experiências. Logicamente, acho que muitas pessoas fazem isso. Mas eu tenho que expor muitas dores, alguns momentos de fragilidade. Então, geralmente, quando eu passei por alguma circunstância que me ocasionou uma dor emocional, uma dor física, eu sinto que me gera com mais facilidade a história, assim. É muito louco. E aí eu consigo transpõe, escrever. na verdade, para o personagem algo da sua vida. Sim, eu meio que... Eu escolho uma situação. Por exemplo, teve um episódio que eu tive uma crise de pânico. Aí eu falei, o que eu faço com isso? Aí eu escrevi no papel, foi a minha primeira peça. Eu escrevi no papel a sensação. Estou sentindo isso. Aí eu comecei a pirar, falei, tenho que criar um universo ao redor disso, de personagens e tal, para que alguém sinta aquilo. Então, aí eu fui alimentando a história. Então vai ser o quê? Vai ser um experimento humano.
É bem interessante isso daí. Você É o meu parte de um processo. núcleo, né? Olha que legal. É engraçado ver como as pessoas têm, né, os insights, as ideias, né? Porque o Sidney também é escritor. Sim. Né? Então, o ponto de partida, às vezes, é muito diferente, às vezes, de como você materializa aquela experiência ou como que você coloca aquela vivência num personagem. Né? Totalmente. É muito se expor também, né? Uhum. Mas eu nunca coloco uma situação assim, crua, nua e crua de como aconteceu. Eu sempre pego uma sensação ou alguma imagem que me marcou. E aí eu crio, quase como se eu colocasse uma lupa de aumento para criar uma nova história para aquilo. Isso né? é muito legal. É. Muito legal. É de você, assim, nasceu com você. É o pode meu ter certeza. método, né? Nasceu com você. Não tem... Mas quando você escreve uma peça, você também atua nessa peça ou só escreve? Em algumas. Em algumas? Depende muito. Depende muito de quem eu vou pegar como equipe, Uhum. com quem eu vou escolher. Eu nunca consegui fazer o trabalho de direção e de atuação em simultâneo. Isso pra mim não funciona. É complicado não consigo. fazer isso? Eu acho. Tem pessoas Uhum. que conseguem. Mas atuar e ser dirigida já acho mais fácil. Uhum. Então, eu vou meio que na linha do que o diretor também vai querer, assim. Então, eu ouço muito a opinião dele. E aí, na ocasião, eu trabalhei com Elias Andreato, com Kleber Montanheiro. Ambos me falavam, não, eu te vejo nessa personagem, acho que você vai segurar. E eu experimento também, sabe? Só que quando eu dirigi, aí eu não conseguia atuar. Teve uma das peças que eu fiz a direção. Eu falei, não, essa eu quero cuidar de tudo, do texto, da direção, de tudo que eu conseguisse. Sei. Aí essa eu não atuei. Tá. Aí eu vou meio que... O que você se sente mais confortável, em atuar ou em dirigir? Porque parece, pelo que você está me contando aí, pra gente é bem distinto, né? Uma coisa e outra. Eu acho mais fácil dirigir. É mesmo? No meu caso, que escrevi a história. Que eu acho que é um facilitador, sabe? Então, eu meio que imageticamente já tenho tudo na minha cabeça, assim, pra compor a coisa. Aí, atuar é uma investigação um pouco mais precisa, porque eu tenho que distanciar da minha história particular, pra isso não me fazer mal também, de alguma maneira. Sim. Pra eu não misturar a coisa. Então, tem esse cuidado. E tem o cuidado de eu também não ficar na primeira leitura, na primeira camada da personagem que me veio à mente, né? Porque eu vou ter que me abrir para uma direção externa. Então, vai ser uma nova concepção da personagem, eu vou ter que aceitar outra visão. Às vezes, ele não concorda com o meu tom de voz, às vezes, ele não concorda com a minha construção corporal. E aí, é uma delicadeza, assim, sabe? Você tem que ter muita... É por isso que é chamado de arte. Né? Não tem. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que eu tenho muita curiosidade, porque eu não manjo nada de atuação, nada disso. O que eu manjo é de ver o teatro, eu sou o consumidor, né? Mas de vez em quando eu vejo algumas entrevistas e o pessoal falando assim, pra gente atuar, a gente tem que sentir o personagem, por exemplo, para chorar eu tenho que lembrar de alguma coisa que me fez mal. É isso mesmo? Por exemplo, se você tem que chorar numa novela, por exemplo, não vai dar para esconder que você está... Não é que nem no teatro, né? O teatro você está longe. Eles vão filmar teu rosto de perto e você vai estar chorando. Sim. Eu acho meio impossível isso. Para mim seria impossível. Mas assim mesmo, você pensa numa coisa triste, você se coloca num... Então... Existe, né, essa teoria, que se eu não me engano tá no próprio Stanislavski, que ele comenta sobre memória emotiva e tudo mais. E eu acho que realmente funciona, né? Mas pra mim, enquanto ser humano, eu prefiro me distanciar das minhas emoções reais. Então, eu acho que... Mas isso, lógico, eu só adquiri com o passar do tempo, com a prática, que eu fui entendendo que a gente tem que ser mais uma espécie de gatilho que você tem que ter na sua mente, de desligar e ligar uma função, que é quase que tem que ser mecânica. Você não precisa se emprestar e se doar, de fato, sentir aquela dor, entendeu? Você pode entrar num mecanismo que você começa a ser ativado a partir do momento que você se conhece também. Então, por exemplo, eu sei que o personagem vai ter que estar triste. Eu, Carol, não vou lembrar da morte do meu avô. Eu não gosto. Mas eu vou lembrar da sensação que eu tive na morte do meu avô. Eu acho que tem uma diferença
É complexa essa bem- diferença. Eu tô aqui pensando, né? Ela falando, eu falei, nossa, eu tô com as bem engrenagens aqui dentro, assim, clac, clac, tentando ajeitar. É um pouco profundo, Você talvez. imagina, você tá feliz no dia, você tem que fazer um papel de Pois um é. personagem extremamente triste, ou que passa por alguma situação que o deixa triste. É, difícil então. fazer essa virada de chave, porque, né? porque você é artista, você não trabalha com matemática. Isso é quase matemática. Não é uma coisa Você meio tem que se exata. condicionar a fazer Pois é. essa virada, Eu acho que é um né? condicionamento, exatamente. Eu acho que é essa a palavra, assim. Você condiciona Mas- o seu cérebro, suas emoções. Por isso que tem que se conhecer tanto sendo artista. Todo mundo, na real, né? É. Deveria. Mas você consegue chorar? Eu consigo. Eu não sou o tipo de atriz que você vai falar, chora aí. Não vou chorar. Entendi. Mas se for uma Mas tão cena que você mecânico. precisa... Mas sim, eu consigo me colocar em situação. Eu tinha um musical que eu fazia com direção do Oswaldo Montenegro, que era o Léo e Bia. A gente ficou em cartaz e eu fazia uma personagem que chamava Cachorrinha. E ela era uma adolescente que tinha acabado de receber a notícia que estava grávida. Então, meio que o mundo dela caía. Ela era artista, tal, hippie. E aí, essa cena, toda a sessão, eu tinha que chorar em determinado ponto. E saiu, assim. Só que também, no teatro, tem o facilitador de que eles ambientam você para aquilo. Sim. Eu tenho uma trilha ferrada, tem um cantor que arrasa, tem tudo, assim, no lugar para você se emocionar. Então, Favorece você entrar na cena. favorece. Acho, essas atrizes, tem atrizes que dizem que a Carolina Dickman é assim, né? Tipo, chora pelo... Que olho você quer que eu chore? Chorar. Eu falo, gente, isso acho que eu não consigo. Tem umas coisas meio difíceis, né? Mas é prático, tudo é prática. O pessoal falava, quando eu era pequeno, o pessoal falava, eles usam cristal japonês. Ah, também, viu? Usa? Olha Usa. isso! O pessoal Usa. falava, usa cristal. Principalmente- Sabe o que que Aquele que é tipo igual o eucalipto, que faz... Isso, você passa aqui, o olho começa Fica a chorar mesmo, lacrimejar, né? lacrimejar. Lacrimeja, A gente chora brincava mesmo. muito com isso quando era pequeno. Sim. Eu fazia umas brincadeiras meio loucas quando era pequeno. Tava de ficar chorando. Fazia essas coisas. E você estava me contando que vocês estão com um projeto que é um seriado. O que vocês estão fazendo? Isso, na verdade vai estrear agora, dia 24 de março, uma série que se chama Chuva Negra, no Canal Brasil, que é um projeto do maravilhoso artista Rafael Primot, que fez o roteiro com o Franz Kepler também. E eu e Flávia Fontes estamos na colaboração do roteiro. E aí a Você gente não estreia atua? agora... Não, Tá. essa não. Essa Tá eu na trabalhei colaboração apenas do nos roteiro. bastidores. Aham. Foi uma experiência bem legal, assim, bem intensa. Ah, é? E a gente tem, assim, eu coloco muita fé mesmo no projeto, porque eu acho que para a série brasileira, assim, eu sinto que vai dar uma certa chocada, e não era para dar, né? Atualmente, na geração que a gente vive, tudo mais, as coisas acho que já eram para estar um pouco mais normalizadas, mas talvez vai tocar em feridas, assim, da sociedade, sabe? Então, eu acho que vai Pontos ser mais polêmicos, assim. Isso, É um drama mesmo. É um drama, Um drama mesmo. E traz muito questionamento familiar também, então... Qual que é o pega nome bastante mesmo? psicológico. Chuva Negra. Chuva Negra. Vai passar onde? No Canal Brasil e 24 futuramente de na março. Globoplay. Isso. Essa gravação, a gente está gravando, né, pessoal? Então, essa gravação, ela vai pro ar antes do dia 24 de março. ótimo! Então, é bom que já chamou o pessoal Já lá falamos sobre, né? Legal. E aproveitando, não esquece de dar o like, né? Aquele peteleco no positivo. Não esquece de compartilhar o nosso vídeo. E também você deve se inscrever no nosso canal. Não esquece de se inscrever, de ativar o sininho, né? E colocar todas as notificações. Isso é importante. Faz a mesma coisa lá no Cortes do Ibratalks. Não esquece disso, gente. Ajuda muito a gente. Mas vamos continuar o papo aqui que tá bem legal, né? Você tinha falado que pediram para você escrever uma comédia, né? Tipo comédia. Você consegue? Você acha? Porque assim, deixa eu te falar a minha experiência, né? O primeiro livro que eu escrevi foi Os Sete Mundos. Aí foi passado para um pessoal que trabalha, eu não vou falar o nome da editora, mas uma editora gigante na época, que eles avaliaram, que era minha amiga na editora. Eles não iam editar porque não é a linha deles, né? Mas ela viu, passou para o pessoal, todo mundo avaliou, né? E até foi bem avaliado o livro na época. E aí eles falaram para mim, mas seria legal você colocar uns tons de humor. Eu falei, esquece. Eu faço humor na vida, assim, eu brinco, eu converso muito, né? Às vezes eu faço o pessoal dar risada e tal, mas escrever eu não consigo. Eu falei, esquece, eu não consigo colocar humor. Eu consigo colocar drama, consigo colocar romance, consigo colocar tudo.
Humor eu não consigo escrever. Se eu escrever, vocês vão chorar, não vão rir. Vai ser trágico. Vai ser trágico. Então, eu queria saber como é que faz isso, como é que você está pensando em fazer. Nossa, foi engraçado. Agora eu acho engraçado. Na época eu fiquei desesperada. Ah, você já fez? Já fiz. Essa comédia eu já fiz. A gente ficou ano passado. Foi o Relação a Dois. Ah, tá. Eu ouvi falar, mas eu não vi. A gente ficou em cartaz lá no Teatro Nair Belo. Foi uma temporada bem bacana, assim, o público foi uma recepção muito positiva. Então, pra mim, foi até um susto, porque eu, até então, só tinha escrito drama. Porque talvez minha facilidade, não sei. Eu acesso mais fácil os pensamentos, as sensações. Tem relação também com uma história de família, com a minha particularidade de ser, entendeu? Então, acho que eu exponho melhor. Aí eu tava nessa conversa com o Hudson Glauber, que é um diretor, e aí ele já falou, olha, Carol, eu queria uma comédia. Eu sei que você escreve, mas eu não sei se você vai querer, se te interessa. Eu, não, bora. Porque eu gosto de desafio. Eu falei, não vou me colocar impedimento, não vou me colocar um bloqueio. Não sei se eu sei escrever, por que não tentar, né? Se ele não gostar, não vai acontecer. O máximo que vai rolar é não acontecer. Aí eu tentei. E aí, o que eu fiz, assim? Eu tenho muito essa coisa de... Eu adoro referências. Tanto que nos meus textos, muitos deles têm referências explícitas. Eu não gosto nem de esconder que é uma referência, entendeu? É quase como uma homenagem, assim. Por exemplo, eu tenho um texto que chama Cérbera, que tem uma personagem que é Cecília, que ela é meio ninfomaníaca, e tem toda uma relação com a Cecília de Nelson Rodrigues. Enfim, eu faço essas relações explícitas, assim. E aí, eu falei... Tá, vou partir da referência, então. Vamos daí. Aí eu lembrei de Fernanda Young. Eu falei, pra mim, ela é... Os normais, assim, eram... Os normais, muito legal. Eu achava genial, assim. Lógico, tem questões de época que apontavam coisas machistas, mas eu acho que até hoje a gente vai ter, e a gente tá desconstruindo, tá tudo certo. Sim. Não entro nesse quesito. Não, era na época. Exatamente. Outra época. Condizia com aquilo. Sim. E apontava também questões. Então, assim, e tinha os dois que atuavam, assim, de uma maneira, né, tão orgânica, tão espontânea, tão criativa. Falei, vai ser essa pegada. Pelo menos a minha tentativa era que fosse essa pegada. Não quero me colocar nunca no lugar patamar Fernanda Young, mas, assim, foi ela que me inspirou. Então, eu assisti muito Os Normais. Tentei assistir quase todas as temporadas e fiquei focada nesse tipo de linguagem. Tanto que eu quis muito utilizar o corte que ela usa, né? De tipo, fala pra câmera, fala pra não sei o quê. Começa a interagir, começa a contracenar, de repente tô narrando, de repente tô no passado. Então eu tentei usar isso também, essa mecânica, essa dinâmica. E saiu, porque o público ria. Se ria, tá ótimo. Tinha piada considerada idiota, assim, clichê. E as pessoas gostaram, assim. Era uma versão de um casal que estava se descobrindo. Eles não sabiam determinar o que eles estavam vivendo, se era um namoro, se era um casamento. E aí, o namorado resolve criar um manual onde ele ia desenvolver umas regras para eles deixarem a relação mais contemporânea e moderna. E ele convida o casal de amigos. Só aí já ficou engraçado. Só isso daí já ficou engraçado. E aí ele convidou um casal de amigos para ver o que ia acontecer. É isso, aí a trama se passa nessa noite. Ah, é uma noite. É uma noite, na casa deles. Que e aí que eles, passam por diversas situações, assim. Tem a mais moderninha, que é a psicóloga terapeuta sexual, que tá tentando ajudar o casal. Aí leva o baralho do Kama Sutra, aí leva brigadeiro, bebida, não sabe o que fazer. Eles ficam meio que tentando descobrir o que fazer para modernizar. E não conseguem, essa é a verdade. Eles não conseguem, eles veem que eles spoiler. Já deu spoiler. Eu não me incomodo com spoiler. Eu também não me incomodo, não. Quando falam, isso daqui é spoiler, aí que eu vou ver. Então. É que eu me interesso mais. Olha, quem não quer ver spoiler, sai do vídeo agora. Eu quero. Né? Às vezes o spoiler é até errado, né? Depois você vai assistir o que ele falou, que era spoiler, você vai ver. As minhas peças têm um pouco disso. Tem uma que eu escrevi que virou um curta, a gente montou 2 vezes e depois virou um curta-metragem. Se chama 8 Balas. Ela já começa te falando, cara, uma mulher assassinou o cara com 8 tiros, ela matou e ela quer só um cúmplice. Então eu já dou assim a letra na entrada. Já é o spoiler na entrada.
Mas é um spoiler real mesmo? Ou meio um que tá, spoiler porque a trama toda se passa nisso. Mas tem um segundo spoiler. Tá. Tem aquilo que ninguém espera. Tem. É que eu acho que livro, filme, tem que ter o que ninguém espera. Em algum momento, Quando né? eu assisto um filme, por exemplo, ou um seriado, ou até leio um livro, que eu já sei o que vai acontecer, nossa, perde totalmente a graça pra mim. Perde totalmente. Fica Tem mais uns que Fica são aquela assim, né? expectativa, né? Então. Do que vai Você vai acontecer. ver isso daí no Sombra da Alma, tá? Você não vai saber o que vai acontecer. Olha, eu adoro. Não vai Aquele que a mesmo. gente não consegue parar, né? Se você entrar na Amazon, agora eu tô fazendo propaganda no Faça. Se você entrar na Amazon, tá tudo... Só tem uma que colocou 3 estrelas, mas tá tudo 5 estrelas e dizendo a mesma coisa. Que começou a ler e não consegue parar. Olha. Então, assim, é uma história, assim, não é um drama, não é nada, assim, não é nada profundo, mas é uma ficção e você vai entender. E eu faço um mundo, né? Porque, por exemplo, no Sombra da Alma aparece um personagem dos 7 mundos. Ele só aparece e some. Ninguém sabe por quê. E eu escrevi há 15 anos atrás. E agora eu acabei de lançar o 7 Mundos, o Retorno, que explica por que ele apareceu lá. Ai, que legal. E aí todos os meus livros, os personagens se encontram. Tem alguma relação? Tem. Então agora eu estou lançando o que chama Corpus. E aí você lê o livro, parece que não tem relação nenhuma. Eu já estou escrevendo o segundo, que para você ler o segundo, você tem que ter lido todos os meus livros. Senão você não entende nada. Mas isso sempre foi consciente? Tipo, proposital? Não, vem. Eu estou escrevendo, é meio louco. A Sombra da Alma, ele veio em 10 minutos na minha cabeça. Eu estava caminhando, aí eu estava escutando... Olha, vou contar isso ao vivo, né? Eu estava caminhando, eu estava escutando uma cantora que é muito bonita. Aí eu estava caminhando assim, pensando, nossa, deve ter um monte de gente apaixonado por ela, que ouve ela só porque ela é bonita. Como que alguém se apaixona por alguém que você nunca viu, nunca tocou, nunca conversou, só se... Veio Sombra da Alma. Veio inteirinho. Quando eu terminei mais 10 minutos caminhando, eu tinha o nome da Letícia Lira, tinha o nome do David, tudo na cabeça. Agora, como isso acontece, sei lá, é que eu sou veterinário, né? Veterinário é tudo doido, eu sempre falo, não tem um normal. Então, deve estar aí a explicação, né? Então, deve ser por aí. Mas, vem cá, vamos falar de você, né? Só um pouquinho de cada. Isso. Você fez novela também, né? Fiz. Qual novela que você fez? Um tempão, na verdade. Chamava Amor à Vida. Era uma novela do Valcir Carrasco. Na Globo? Na Globo. Na Globo. Era, no horário das 9. Das 21. Opa, peraí, então era o horário nobre da Globo. Era. É que faz muitos anos que eu não assisto novela. Eu acho, se eu não me engano, já tem uns 9 anos. Foi em 2013, quase 10 anos. Quase 10 anos. Ficou até 2014, a novela foi uma das maiores novelas na época. Não foi uma que teve 200 e tantos capítulos? Eu acho que sim. Que até falavam que era uma das maiores. Eu lembro que na época tinha essa teoria de que era uma das maiores até então. É porque o Valcir escreve bem, né? Ele escreve bastante. Como as tramas estavam funcionando muito na época, as tramas principais, então foi esticando. E como é fazer uma novela? Gente... Agora eu fiz a pergunta de 1 hora de resposta. Eu ia falar, você tá com tempo? Se prepara, vai. Não, é lógico. É que pra Carol foi uma loucura em todos os sentidos, assim. Porque eu falo até que foi um divisor de águas na minha vida. Eu falo, foi antes e depois da novela, realmente. Em primeiro lugar, porque foi uma grande oportunidade na minha vida. Tinha sido o primeiro teste da minha vida, nunca tinha feito teste, então já deu certo de primeira. Eu não tinha muito conhecimento das pessoas, não tinha amizade, mas eu pude observar muitas coisas. Então, assim, foi de enriquecimento artístico, foi poderosíssimo. Porque como eu ficava muito... No começo da novela, a minha trama não estava entrando, a minha trama seria mais pro momento do meio da novela pro fim. Então, eu fazia muitas gravações, assim, onde eu não tinha muita participação, sabe? Eu tava meio lá, então eu podia observar muita coisa. Então, eu aprendi em questão de atuação, porque tinha Antônio Fagundes, Suzana Vieira, Matheus Solano. Só gente ruim, né? Só gente fraquinha, assim. Fraquinha. Só gente... No começo de carreira. Na sua primeira novela. Tanto é que uma das pessoas mais legais, eu tenho que falar isso aqui, que foi comigo, foi tanto o Antônio Fagundes quanto o Fulvio Stefanini. Que foram 2 atores, assim, que me deram uma força, sabe? Num momento que eu tava super down. E eles, não, bicha, não com essas palavras, mas assim, continua.
Segue. Eu não sei do Antônio Fagundes, mas eu vou falar. Muita gente que eu conheço que conhece o Fulvio Stefanini fala que ele é muito gente boa. Ele é. Que ele é muito gente boa. Ele Do Antônio realmente. Fagundes eu não sei, que eu não conheço ninguém que conhece ele, né? Sim. Tô conhecendo agora. Sim. Mas o Fulvio Stefanini fala que ele é muito, muito gente boa. Não, né? e eu fiz as minhas maiores amizades nessa novela, que eu carrego até hoje. Que é meu irmão, assim, Pierre Baitelli, Thales Cabral, Lucas Romano, pessoas que ainda são artistas também, ainda estão por aí. Só que me rendeu isso, me rendeu essa amizade, me rendeu muita coisa boa. Mas, em simultâneo, olha, eu nunca falei sobre isso. Opa! Música de suspense. Primeira mão, ó. Não, mas é verdade, mas eu acho importante falar. Eu sou uma pessoa que desde pequena tinha tendências à depressão. Mas nunca foi diagnosticado, nada. Quando eu estava na novela, eu tinha passado por episódios que minha mãe também teve depressão, então eu já tinha uma genética predisposta e tal, não sei o quê, mas ninguém olhava muito para isso. Eu passei na novela, foi acontecendo tudo, e eu acho que toda a situação, toda a circunstância, desde da noite pro dia você ser reconhecido no mercado, até você começar a se enxergar num lugar de falta de humildade, de comparação de egos. Acho que tudo foi me desestabilizando, assim. Então, eu caí numa depressão muito profunda e descobri a depressão durante a novela. Ninguém sabia. Nem minha mãe. Eu não contei pra minha mãe também na época. Eu só tive um posicionamento que eu me afastei das pessoas. E aí, minha mãe percebeu, muito sensível que é, coisa de mãe, bateu lá no meu apartamento, no Rio de Janeiro. E aí, a partir dali, eu comecei a olhar para esse lado da Carol também, que até então era desconhecido. Então, a novela me trouxe essas reviravoltas, entendeu? Você viveu várias coisas numa novela só, né? Foi. Você que viveu a novela, na verdade. Foi uma novela. Foi uma novela da vida real, né? Pois gente. E ninguém sabendo, assim. Esses amigos que eu citei sabiam, porque eles me ajudavam muito quando eu precisava ir para um momento de hospital, ficar internada. Eles me ajudavam. Só que aí minha mãe desconfiou, foi lá, e aí eu terminei o trabalho, dei uma melhoradinha, assim, mas fui cuidar disso só quando eu voltei para São Paulo mesmo. Mas você conseguiu isso, assim, continuar o trabalho na novela? Saber. Isso, porque é atriz. Totalmente. Me ajudou. Porque eu não me sentia à vontade, sabe, de me colocar assim. Mesmo porque, às vezes, a depressão também é meio negligenciada, dependendo de como você expõe ela. As pessoas acham, até hoje, que é frescura. Isso. Até hoje. Muita gente acha. E não é. É coisa química. Não tem nada disso, né? E aí, eu descobri a Carol. E isso, hoje em dia, a minha sombra é o que me auxilia a manter a minha artista. Meu lado criativo, ele vem totalmente regado da minha sombra. Então, eu aprendi a fazer ser amiga da Carol. Não, eu dou colo, eu dou conforto, eu converso, eu entendo. E aí eu geralmente crio. Aí virou um sistema meu, assim, de não cair em depressão. Olha, na verdade, ela pegou o limão e fez uma limonada. Realmente, aqui, né? Com certeza. É bem isso mesmo. A gente tem que tentar, né? É, lógico. Mas é interessante, né? Porque você estava assim, seria para você um auge, né? De repente você estava numa novela, na Globo, a maior emissora do Brasil, né? Sim. E no horário nobre, quer dizer, não podia ser melhor. Não tinha como ser melhor para uma atriz. E estava em depressão. Exatamente. Quer E dizer, tanta você não gente comanda passa por isso. isso, né? E ninguém fica sabendo, assim. Não, ninguém fica sabendo. Fica sabendo depois que acontece contraditório, alguma né? coisa ruim, né? Aí fica sabendo. Mas antes Aí já não. virou a tragédia, né? Mas é muito contraditório mesmo. Porque tinha muito isso, as pessoas sem querer, principalmente de família, assim, sabe? Rolava uma cobrança do tipo... Nossa, você tá na Globo. Nossa, não sei o que lá. Agora foi. Agora vai. Agora tem toda essa... Você fala, gente, tem toda uma carreira aí, né? Que a pessoa vem construindo. Né? E uma pressão. Tinham pessoas que me perguntavam, mas é só isso que você vai fazer hoje? As pessoas... Caramba. Como então, assim, elas te né? cobram de uma coisa que não tem que ser cobrada, né? Custava escrever difícil. Parabéns. Né? Custava isso. Dá algo motivacional, né? Pra você, dá uma de força, incentivo, qualquer né? coisa. Eu não sei quais foram as pessoas, mas me parece mais uma inveja. Pode ser, Né? pode Parece ser. mais isso. Eu não tô lá, ela tá. Também, Parece mais também. isso, né? Infelizmente também. Né? Tem muito disso, né? Você falou que você fez o teste, né? Como é que é teste?
A gente às vezes vê em seriado de TV o pessoal, por exemplo, eu via muito em comédia, né, no Friends, o Joey fazendo testes, tudo, né, só se danando. Como é que é na vida real um teste? Um teste tem diferença, assim, para publicidade, depende do campo que você vai fazer, se é um teste publicitário, se é para audiovisual, porque a linguagem muda de atuação, de interpretação. Então, geralmente, na época desse teste, né? Porque hoje em dia também mudou, porque tem muito teste não presencial, virou online, né? Muita coisa. É mesmo? Nossa, teste online? Imagina você fazer um teste online. Como você avalia a expressão corporal da pessoa? Eu acho horroroso! Aliás, produtores de elenco, parem com isso! Teste online não porque imagina que difícil você ver as reações da pessoa, né? Eu também não entendo. Não, e a pessoa e ninguém te dirigindo, né? Então, porque é melhor. Carol, vou dar uma ideia pra você. Você vai me lapidando, né? Tipo, faz mais assim, faz mais assado. Te testando, inclusive, enquanto te dirige, te testa. Isso, pra ver até onde você pode ir, o que você faz. Faz alguma coisa aí pra eu ver, fica ruim, né? E você lá, olhando pra uma câmera, fica ruim, Então, né? isso complicou muito a nossa vida. Nossa. Mas antigamente ainda tinha o teste presencial, e aí é literalmente isso. Você ganha uma cena, ou um monólogo, depende se você vai... Às vezes você vai atuar com uma pessoa e às vezes não. E chega lá na hora, eles dão ação, geralmente você só se apresenta, grava sua claquete, perfilzão, vira lá, dá um sorriso. E aí depois você começa a cena, eles dão ação, você começa a cena. Aí tem uma leve direção, geralmente, depois de um primeiro momento. E aí você limpa, faz do jeito que você interpretou, mas não tem também muita chance, não. Depois de uma terceira, assim, você já, já tá ok, já entendi o que você faz, meio que isso. Eles chegam a fazer algum filtro de perfil, de repente, que nem você falou, de drama ou de comédia. Aí eles te dão um papel aleatório, um exemplo aleatório e você tem que se virar. Ou, geralmente tem um segmento. Geralmente faça um drama. Geralmente é o segmento do que você vai atuar. É isso. Eles dão um pequeno briefing, que é quase como se fosse uma pequena sinopse, assim. Tanto da história quanto do seu personagem. Então dá uma clareada, assim, não é tão aleatório. Eles publicidade é uma coisa mais... mas você faz publicidade? Faço também. Fiz muita, faz tempo que eu não faço. Mas fiz bastante. Do que você... Nossa, já fiz Vivo, fiz alguns, fiz Japiraquê, fiz Livelo, fiz Samsung. Nossa, fiz alguns. Então eu te vi na televisão várias vezes. Deve ter visto. Que eu mudo muito. O meu cabelo, principalmente. Cada ano tá de um jeito, assim. Olha. Então eu mudo bastante. Já fui loira, já fui ruiva, já tive o cabelo bem curtinho. Fica mudando. Fico. Essa caracterização aí é difícil pra você se ver de outro jeito? Porque... Eu adoro. Agora a gente vai cortar o cabelo. Você já tem um corte mais ou menos. Pra mim é sempre o mesmo. Eu sempre sou radical. Já teve até episódio que eu cortei sozinho. Não recomendo. Mas eu cortei sozinho. Não é bom, né? Não é legal, galera. Pode dessa, mas... Eu gosto de mudar, assim. E geralmente vem quando tem alguma personagem que eu quero também trazer. Porque eu confio muito nas características físicas, né? Até entro nessa pauta muito com as pessoas. Do tipo, Carol, você não tem tatuagem, você não tem silicone, que foi uma das coisas que eu mais ouvi na minha carreira. Bota um silicone. E eu falo, não me interessa. O que me interessa é a ideia de eu ser um quadro em branco que a pessoa possa imaginar e construir o que vier, né? Então, eu prefiro isso, sabe? Então, eu gosto de mudar isso, porque eu acho que o aspecto físico, visual, um cabelo, te traz uma postura diferente às vezes. Uma impostação de voz. Com certeza. Né? A mulher tem isso, né? Também. Muito mais, que talvez mais que o homem, não sei. Mas quando ela muda o cabelo... Ela traz uma personalidade nova, assim. Tanto é que quando a mulher tá meio mal, termina, não sei o quê, uma das coisas que passa pela cabeça é, preciso mudar, gente. Preciso cortar o cabelo, pintar, fazer alguma coisa. Aí você traz um ziriguidum aí. A gente não, o homem já horas. Isso. Homem, quando termina o relacionamento, já pega o telefone do amigo. É diferente. E aí, quanto tempo, hein? Quanto tempo? Tô na pista. Tô na pista. Mais ou menos assim. Que legal. E você... me fala uma coisa, você só escreve roteiro ou você escreve livro também? Nossa, que coincidência, porque tem umas pessoas me perguntando sobre isso. Eu nunca escrevi livro. Eu não teria noção de como começar. Eu acho que o receio me bloqueia.
Mas posso um dia vir a tentar. Deixa eu te falar, então. Eu tenho no meu canal... Eu fiz um canal, mas assim, não é monetizado nada. É só porque o pessoal me perguntava muito como escrever livro. Então, você pode entrar lá no Sidney Piesco, no YouTube, tem 23 episódios dizendo como é que escreve livro. Como se fosse como uma escrever, como criar. Mesmo? Eu falando, assim, eu falando. Legal. É meio assim, eu fiz numa das salas aí, tá meia boca, né? Não tinha o estúdio ainda. Mas eu falando como construir personagem, tudo isso daí. Nossa. Então, assim, do jeito que eu faço, né? Sim, Porque sim. veio um escritor aqui, ele já constrói de um jeito totalmente diferente do meu jeito, né? Então, cada um é de um jeito, né? Mas, assim, como construir, como que eu penso o livro, como que eu faço. Normalmente, eu penso o livro todo, inteirinho, de ponta a ponta. Depois, eu coloco no papel como se fosse um filme que eu assisti. Agora, tem gente que começa a escrever e vai desenvolvendo durante o livro, né? Então, tem gente que é mais da teoria, tem gente que é mais da sensação. Sim. Aí depende de cada um, né? Mas tem lá, se você quiser dar uma olhada lá. Nossa, com certeza, porque de repente, imagina. Vai virar uma escritora também. Então. E de repente sai pela Editora Vilese. Olha! A Editora Vilese é do grupo Ibra, né? Sim. Então sai pela Editora Vilese. Quem sabe? Já tá feito o convite. Interessante, hein? Interessante. Promissor, eu acho. Promissor. E você tem que construir personagens, né? Sim. Como é que você constrói, assim, fisicamente um personagem, a parte do caráter do personagem? Como é que você pensa nele, assim? Quando eu tô lendo um texto, a primeira vez eu tento não julgar nada do meu personagem. Porque senão a gente começa a tomar muito partido por ele. E aí a construção, a gente brinca que vai ficando um pouco rasa, né? Aquela coisa que não tem muito... Fica aquele personagem frágil, né? Que ele só tem uma característica. Flui, né? Do tipo, eu vou sempre estar nervosa. Tudo que eu fizer vai estar nervosinha, irritadinha. Chato, não dá certo. Não dá certo. Então, eu começo não julgando. Acho que parte meio que daí. Aí, a partir do momento que eu leio muito esse texto em branco, assim, sem julgar nada, eu começo a entender a história. Aí que eu começo a criar uma imaginação. Né? Aí eu deixo mesmo fluir o meu cérebro como ele quiser. Então, eu uso das palavras, provavelmente da prosódia que aquela personagem tem, que às vezes é muito específica. Pequenos sinais, assim. Às vezes, do nada, a personagem fica em silêncio. Aí você fala, ela pode ser reflexiva, de repente. Eu vou pegando o que o autor me dá para imaginar. Aí, a partir daí, vem um físico muito claro pra mim. Que daí que eu brinco, que eu gosto de mudar um cabelo. Gosto, às vezes, eu já emagreci, já engordei. Atualmente, não faria mais isso. Não aconselho também. Não aconselho também. Mas já fiz essa loucurinha. Mas, assim, não aconselho. Mas eu gosto de pensar em como ela se veste, em como ela tem relação... Eu falo ela, a personagem, né? Como tem relação com o corpo, se gosta, se não se gosta, se quer esconder alguma coisa. Se talvez um dedinho... Eu tinha um professor que falava muito isso. Às vezes ele tem um dedinho torto, uma unha que pega no pé, que faz ele andar de um jeitinho estranho. Caramba. Olha, então tem muita coisa, sabe? Pra rechear, assim, o personagem. Mas você vai construindo ele ao longo do tempo, não? Porque às vezes pode ter diferença. Ele pensa... Ele é o diretor. Aí ele pensou num personagem de uma forma. Aí você, ao longo que você vai lendo, você de repente muda algum trejeito dele ou alguma coisa do que ele já tinha te designado. Isso acontece. Bastante. Eu, por exemplo, sou uma atriz que eles brincam. Tem diretores que já brincaram comigo. Você não gosta de ser podada, né? E não gosto. Realmente. Acertou. Né? Adivinhou, né? Como você adivinhou? Mas você já chegou a mudar? Deixa eu testar, depois você tira, entendeu? Se não gostar. Eu penso assim. Deixa eu testar, deixa eu te mostrar. Você já chegou a mudar muito um personagem? Já. Nossa, na novela eu tive que mudar bastante. E não arrumou briga por causa disso? Não. Quem escreveu? Não. Ela mudou porque teve uma coisa de eu entender também, que foi uma das experiências que eu tive, que o tempo da TV é outro, né? Eu não tinha essa experiência, assim, de prática. Então, você tem que chegar pronto. Então, teve uma ocasião, sem expor ninguém e tal, que eu criei um monte de coisa. Era a minha primeira cena. Ia ser uma cena de pegação, ia ter corpo, ia ter seminu. Então, eu tava nervosa, né? Eu quero dizer, eu já tava nervosa, mas ninguém tá nem aí pra isso. E aí, eu construí um monte de coisa com esse meu amigo, que era meu par.
E na hora o diretor não deixou a gente fazer absolutamente nada do que a gente tinha criado. Assim. Ele falou, não, isso não, não, isso não, não, isso não. E ficou uma cena assim, juro, a gente tinha que se dar uns beijos. Quadradinho. Só que até travado, que nem a câmera ele queria mudar, entendeu? Só pra não... Porque corre tempo, né? Time is money na TV. Então, assim, eu aprendi essa manha do tipo, Carol, só faz na hora. Se tiver que cortar, vai cortar. Deixa pra fazer na hora. Essas manhãzinhas você vai aprendendo, né? Pra se colocar também, pra você ter personalidade na sua atuação, que senão se todo mundo ficar... Você vira uma marionete, né, na verdade. Pois é. Eu tô tentando lembrar um ator, não vou lembrar agora quem que era, que eu lembro que ele falava que ele improvisava tudo na novela, em novela, ator da Globo. Eu tô tentando lembrar quem que era, que ele ia improvisando, ele nunca falava o texto que tava, né? Nossa, aí é difícil. Então, e ele improvisava e levava o outro, porque você sempre tá atuando com alguém, né? Sim, aí levava o outro junto. Era um desses grandes, não sei se era o José Wilker, não sei quem que era. Ele também tava na novela. Tava na novela? Não, perda, era um elencão, assim, Ele gente. foi perda, né? Foi grande perda. Foi moço, né? Ele foi novo. Né? Foi jovem até, né? É uma pena, mas faz parte da vida, né? É. Eu falo que quando a gente nasce, a gente já entra na fila da morte. Só não sabe o tamanho da fila. Só não sabe quanto vai durar, né? Muito louco você falar isso, porque também eu penso a mesma coisa. Eu fico assim, em questão a dor do ser humano. Porque quando a gente nasce, eu falei isso esses dias pra alguém. Quando a gente já nasce chorando, né? Que é uma coisa que dizem que dói muito fisicamente. Respirar pela primeira vez. Parece que seu pulmão quase que rasga, assim. Falei, gente, por que a gente já nasce sofrendo nesse grau? O que isso quer dizer? Não é? Qual que é o significado disso, né? Vai saber. A gente nunca vai saber. Ou vai saber depois que morreu, ou também não vai saber. Vai depender. Até então é tudo meio... Vai depender do que acontece depois, se acontece, sim, né? Sim. Então, não existe a prova viva, né? Nesse caso. Não tem como ter a prova viva, né? É complicado. E você tá com mais alguma coisa, algum trabalho que então, assim... temos essa série para lançar, temos esses 2 projetos, um no teatro e um no cinema, do mesmo texto, para que, se tudo der certo, né, nos caminhos que a gente está buscando, o processo de captação já começa até agosto, provavelmente. Então, eu imagino que esses projetos sejam para final de ano, segundo semestre, com certeza. Mas eu tenho em paralelo um texto que se chama Babusca, que é esse recente. O nome é bem... Babusca. Que é um musical que eu peguei, na verdade... Eu sabia que eu queria escrever alguma coisa, não sabia o quê. Aí fui deixando o tempo passar. Aí comecei a ter muita afinidade artística com 2 artistas que eu gosto muito. Uma que eu conheci recentemente. E entrou na minha cabeça assim, você precisa escrever pra ela. Do nada. Falei, beleza, vamos ver. Talvez seja pra ela, então, essa história. Aí foi indo, foi fluindo. Surgiu um romance meio shakespeariano, mas é uma parada meio proibida também. Só que é moderno, contemporâneo. Então, a história é um musical. Eu vou tentar não dar spoiler. Mas é um escritor que se apaixona por uma figura feminina de um outro prédio. É basicamente isso. Não posso falar mais. Não pode falar mais. Vai, conta mais. Senão, realmente, acho que eu estrago se eu falar muitos detalhes. Mas é um romance. E eu usei de uma playlist, nunca tinha feito isso. Eu elaborei uma playlist de músicas que eu falava assim, nossa, essa letra talvez seja legal. Ou, nossa, essa vibe que a música traz é interessante. E fui fazendo só uma sequência aleatória. Aí depois eu falei, vou construir a história com essa sequência. Então, eu uso a letra da música para construir uma cena de amor, por exemplo, que vai anteceder a cena musical, sabe? Então, foi baseado em músicas, é bem... que bacana. E você canta? Tem risada. Posso dar um... Peraí, gente. Não, na verdade, eu gosto de falar que eu sou uma atriz que canta. Eu não canto. Tá. Se eu precisar cantar, eu vou cantar. Que atua. Não sou, exatamente. Entendi. Mas se precisar cantar... Já fiz trabalhos cantando. Fiz um musical, Pra Não Faltar Amor, que é um musical independente que a gente gravou na pandemia, com a trilha dos Los Hermanos, toda, assim, com todas as músicas. E aí eu cantei também no musical dos Menestréis ano passado.
Já fiz teste pra, tipo, fazer Rita Lee no cinema, na série, então tinha que cantar. Não ia ser fácil, né? Fazer Eu falo, sapateio. Você sapateia. Isso que é uma atriz de verdade, né? Uma artista A gente mesmo. se joga, né? Tem que se jogar. Tem que atuar. Tem que atuar. Né? Tem que atuar. E você já fez seleção de elenco, né? Você falou que você já dirigiu, né? E como que... Uma seleção de elenco, assim, como é que é, por exemplo? Então, eu não cheguei a fazer a seleção. Você fazer a seleção não fez? Sabe como foi? Como todos os meus projetos são. Intuitivo. Eu comecei a escrever uma peça. E eu gosto de escrever a peça quando eu já sei, porque eu acho que facilita. Quando eu já sei quem vai atuar. Nem sempre isso acontece, mas quando eu já sei, eu construo para aquele ator. Então, eu tento favorecer ao máximo para ele brilhar, assim, para ele... E aí, eu comecei a desenvolver esse texto para algumas pessoas específicas e fui conhecendo. Eu estava, na época, num curso livre do Grupo 19 de teatro, fazendo um módulo lá de alguns meses, e conheci uma menina que eu gostei, intuitivamente, não vi nada dela. Aí, comecei a escrever pensando nela. Aí, fui conhecendo, fui fazer SP Dramaturgia, a escola... E aí também conheci algumas pessoas que eu falei, quero na minha equipe. E fui juntando. Interessante. E arrisquei, então, assim. Então você já sabia quem ia... Sabia. Fui sabendo, assim, durante o processo. Mas eu não cheguei a fazer teste, nada disso. Foram bem diretos, assim. Você vai fazer esse. E todo mundo topou a loucura. Que foi uma Isso loucura. Que é legal, porque se eu não companhia. topo, aí você tem que dar uma modificada, Pois né? é. Não, e consegui envolver de verdade. Teve uma vez que a gente fez uma mostra na Praça Roosevelt, que a gente ficou tanto no Palapatões, quanto na SP Escola de Teatro, quanto no Sátiros, com as 3 peças da companhia que já tinham sido montadas, com os 3 textos. Então, assim... e as 3 vezes, acho que a gente tinha mais de 50 pessoas envolvidas, e ninguém ganhava por aquilo. Caramba. Isso que eu ia te perguntar, como que é a vida do ator de teatro? O ganho, assim, não precisa falar o ganho, mas assim, claro, dá para viver de teatro ou tem que fazer mais alguma coisa? Como que é? Eu acho muito importante. Se você focar no teatro, realmente, é importante que você consiga... Até dá para você se dar bem, mas se você tiver mais coisas em paralelo, no sentido do próprio teatro, fazer uma produção também, fazer uma assistência talvez de direção, se colocar em mais possibilidades. E agregando, né? Porque aí uma coisa vai gerando outra, você vai fazendo contato, vão assistindo seu trampo, vão te chamando para outros. Então você começa, aí dá para viver, se você for pegando várias coisinhas. E tem que ter assim. um network violento. Tem que ter um network violento. Ou se você também for uma pessoa que conseguir entrar nesse ciclo de editais, né? Porque também, às vezes, tem essa recorrência dos mesmos grupos pegarem. É um tempo, né? Você tem que conseguir se estabilizar e se estabelecer em simultâneo ali para te enxergarem, você ser visto, para você começar a pegar edital. Mas eu sempre achei importante você ter um plano B, C, D, sendo artista. Eu acho que tudo que você uma outra puder... profissão, você diz? de repente que esteja envolvida, né? Que seja uma make, uma maquiagem, um visagismo, que seja um cenógrafo. Eu acho que dá pra correlacionar. E a partir daí também você se autoproduzir, né? Porque daí é o meu plano. Meu plano é eu tenho a minha empresa, mas eu quero que ela vire uma produtora. Eu ainda não tenho cacife pra isso. Quem sabe um dia, meu Deus, bom Deus, eu terei. Mas é o meu plano, é quase utópico, mas é o que eu quero, produzir as minhas coisas, tanto para audiovisual quanto para teatro. Tem que então, pensar eu assim. tenho que pensar como é que eu vou chegar lá. Então, eu tento me associar de outras formas. Por isso que eu tô dando aula de interpretação também, por isso que eu tô... quero fazer na guerrilha alguns textos também para o cinema, começar a entrar mais. Fiz na pandemia muita guerrilha para concorrer em edital também, de curta-metragem. Então, eu acho que se movimentar, não parar. Isso que é importante, não deixar... Você falou do cinema, né? Eu lembrei do cinema nacional. Porque o cinema nacional, o que eu vejo, o que faz sucesso hoje é comédia. É comédia. Você só encontra, né? Você não vê um filme... Você diz o que tem público mesmo. O que tem público. Quando eu falo sucesso, é o que dá dinheiro para quem produziu. É comédia. É o que que vai passar na Netflix, vai passar em outros lugares, normalmente está assim, né? Se é um filme mais denso, já não tem público, né? E aí você pega filme denso, sei lá, do Irã,
todo mundo quer assistir. Por quê? O que acontece? O que acontece, né? Eu acho que já tem também um leve, talvez, preconceito nas obras brasileiras, eu acho. As pessoas já meio que estereotiparam que vai falar sobre isso, vai ter isso, Sim, vai ter aquilo. Mas é o que a gente vê. Esse é o problema. É o que aparece, por exemplo, você pega e abre lá Netflix. É o que eles recomendam. É o que eles recomendam. Mesmo que você seja um usuário novo, Sim. eles recomendam essas coisas. A gente tem que conseguir fazer essa transição de algum jeito, né? Que a gente Pois ainda falha, tanto tecnicamente, eu digo. Tem muito para crescer a produção brasileira. Você vai ver, às vezes, um áudio, assim, meio precário. Tem umas falhas ainda nesse lugar, assim. Tem, né? Acho que a gente ainda está descobrindo muito de como é um streaming potente, né? Você diz voltado para tecnologia, isso também? Pra tudo. Num campo de roteiro também. Justamente porque aqui no Brasil... Não que não exista, mas é mais difícil. Né? Não tem investimento. Não tem investimento. Forte, né? Mas o investimento o investimento pela Lei Rouanet? Tá difícil pegar? Tá fácil? Eu nunca peguei a Rouanet, mas eu também nunca tentei. É uma falha minha. Então, mas teve muita contradição, né? As pessoas ficaram muito revoltadas, porque alguns grandes artistas que não precisavam acabaram pegando. Tem todo esse... Tem os dois lados. É muitos dois pesos. Mas eu nunca peguei, mas eu nunca tentei. Então, eu gostaria de tentar para ter uma opinião um pouco mais formada também, sabe? Sobre como é o funcionamento da coisa. Porque seria um caminho para os menores, né? Sim. Porque eu sou dessa opinião. Não tem porquê dar para quem já está rico, para quem já tem público, né? Tem que dar para quem ainda não tem público, para quem é pequeno ainda, é um incentivo para crescer. É um incentivo para crescer, né? Falta isso, né? Falta verem como um incentivo para o crescimento e não apenas como uma ultravalorização do retorno que isso vai ter. Esse é o problema. Que a empresa também quer o retorno para ela, né? Ela tá e eles não estão errados, né? Não, é negócio. O mundo é materialista, então... Sim, é negócio. É negócio. Com certeza. Bom, eu queria agradecer, né, que você está aqui com a gente. E como é que o pessoal entra em contato com você? Sim, ótimo. Primeiro, eu acho que eu gosto muito eu tenho o meu Instagram aberto, porque eu acho que as pessoas têm que saber, né? A gente que é artista, a gente tem que se colocar ali, tanto para expor mesmo os trabalhos, como às vezes dar uma opinião sobre alguma coisa, como formador de opinião. Então, eu escrevo também, então eu acho que eu tenho que saber me expor. Então, o Instagram, pra mim, é onde vocês vão conseguir me contatar, sabe? É o mais seguro, sou eu mesma e eu respondo geralmente. Então, o @CarolRainato, com 2 T's, seria o meu Instagram. Tudo junto? Tudo junto. Tá, Carol Rainato com 2 T's. Mas eu também tenho as minhas páginas que as pessoas podem entrar. Eu tenho o Vimeo, né? Página onde tem exposto alguns dos meus trabalhos no audiovisual, principalmente, mas também tem um pouco do teatro. Eu sou agenciada, então também tem na minha página do meu Instagram, se quiserem entrar em contato mais nesse setor do campo de trabalho mesmo, mais direcionado, tem lá minha agência, meu representante. Então, eu acho que seria mais... Se o pessoal quiser que você atue... pode me chamar, a gente vê, né? Dependendo do projeto... eu sou de coração super aberto, adoro fazer arte, sempre vou adorar. É uma coisa que eu já tentei fugir, não consegui. Antes de terminar, eu já estava quase terminando, não? Peraí. Você estava falando que você fez projeto na Praça Roosevelt, você faz também teatro de rua? É isso? Não cheguei a fazer teatro de rua, mas a gente fez de temporadas mesmo dentro dos teatros deles. Dos Sátiros, do Parlapas e da escola SP, Escola de Teatro. Tá. Que ficam ali tudo, meio que em sequência do outro ali na Roosevelt, né? Sei. Que a Roosevelt foi revitalizada, sim, né? Então a gente tenta ainda dar um ganho artístico ali. Eu quero tentar voltar pra lá, porque foi onde eu mais tive público pra companhia. Olha que louco. Eu ia perguntar isso, se é fácil você achar, de repente, algum personagem lá, ou alguém que se enquadre em algo que você precise ir lá. Sim, totalmente. Totalmente. Ali é pronto, né? Mas sabe uma coisa que, pra mim, assim, pra ir em teatro, é complicado aqui em São Paulo, porque os teatros normalmente são à noite, lógico, né? Pra gente poder... para poder ir, né? Porque trabalho o dia inteiro. E os locais não são muito legais. Esse é o grande problema, a localização. Então, outro dia, bem antes, eu fui em
lotado de nóia perto, assim. Você fica morrendo de medo. A gente quem não é nóia tem medo do nóia, né? Então, isso é ruim, né? Deveria ter mais que nem tem dentro de um shopping aqui, a gente tem um teatro legal, né? Deveria ter mais assim, que ia atrair muito mais público. Ou né? realmente, quando revitalizarem de fato, né? Eu não tenho mais esperança, desculpa, mas essa história de revitalizar o centro, olha, eu escuto desde que eu era pequenininho. Sim, é que nem o Rio Tietê despoluído. Não, tem eu não tenho mais que... esperança. É uma pena, porque fazem da forma correta, né? Não tem jeito. O centro é super bonito. Né? Você passa lá à noite, o centro é bonito. Lindo. Se você esquecer os noias, esquece os noias, né, que estão passando na frente do carro assim, o centro é bonito, mas você não consegue passar a pé. Isso é complicado. Aí fica ruim para ir em teatro. Não, talvez até seja, desculpa cortar, mas talvez até seja um dos motivos para não ter tanto dinheiro envolvido no teatro. Sim. Né? Seria legal se tivesse uns teatros mais que nem tem. Tem aquele no Shopping Eldorado, né? Tem. Então, deveria ter mais assim. Os teatros, né? É porque a gente, enquanto artista, a gente meio que tem a teoria de que também a gente... Não é só uma teoria, né? Acho que é até um lado mais humano. Acho que a gente tem que servir ao público independente da classe social. Então, por isso eu acho tão importante ter esses teatros na Roosevelt. Porém, realmente... Mas poderia ter... as pessoas não derem uma assistência... Poderia ter assim, lá não está dando por causa de problemas de segurança e tal. Ou ter segurança em volta, quando a gente vai, ou tem outros locais que também atendessem esse tipo de público, mas que tivesse mais tranquilo para poder ir, né? Esse é o que eu vejo, assim, de grande problema, né? Sim. Ou talvez até mais espalhado pela cidade. Um em cada bairro. Não tão né? em pequenos nichos, né? Mais um em cada bairro e tal, e fica mais... que é legal de ir é na Rua dos Ingleses, é mais tranquilo, né? Como chama aquele teatro? Rua de Escobar, né? Rua de Escobar. É mais legal de ir, né? Mais tranquilo, você consegue parar próximo, não anda muito até chegar nele. Sim. É mais sossegado, né? É uma pena, né? Quem sabe, né? No futuro. Mas eu não boto... Talvez a gente não esteja aqui para ver. Ai, que triste. Não, vamos assim, né? galera. Depende do tamanho da fila. Exatamente. Eu espero que a minha ainda tenha bastante gente na frente. Bastante gente. Agora sim, eu queria muito agradecer. Repete novamente teu Instagram. Uma coisa importante, é Carol com C. Carol com C. Tá, isso é importante. Gente, com Czinho. Tá. @Carol Rainato com 2 T's. Carol com C, Rainato com dois T's. Aí tem o Instagram que é o melhor para te encontrar pra mim, mesmo. Realmente. Tá. Vou começar a te seguir. Eu estava vendo teu Instagram um pouquinho antes de você chegar. Então. Vou começar a seguir. O meu é Sidney_Piesco. Piesco, tá? Então, mais uma vez, queria agradecer muito. Eu que agradeço, gente. Obrigado, Vocês foram muito legais. Obrigada. Foi muito bacana muito mesmo. Não, e obrigada por ouvir aí, né? Porque é tão difícil isso, eu acho. Às vezes em entrevista as pessoas querem mais perguntar do que ouvir, às vezes. Não, obrigada, eu gosto de ouvir porque a gente aprende. Eu gosto de aprender, né? É a troca, né? É troca. Uma troca fantástica. A gente aprendeu já bastante. Desde quando o Sidney começou com o podcast, nossa, que a gente aprende. Nossa, a gente aprende um monte. Porque cada hora vem uma pessoa diferente, que nem vieram 2 arquitetas. Eu não sei nada de arquitetura. Agora eu sei. Agora eu sei alguma coisa, não sei. De atuação. Também não sabia nada, agora eu já sei alguma coisa. Né? De teatro, tudo. Então a gente vai aprendendo. Tudo enriquecimento pra gente, né? É legal isso. É bem legal. Muito bacana. Então, queria agradecer muito, foi muito legal mesmo. Obrigada. Tá? Então, agradecer a Carol por estar aqui com a gente. E não esqueçam do like lá, o Peteleco no Positivo, não esquece de compartilhar. E a gente tem também o nosso, o Cortes do Ibra Talks, né? E lá também, não se esqueçam de se inscrever, tem que se inscrever no nosso Cortes do Ibra Talks. E também ativar o sininho e as notificações para todas as notificações. Então, quando você terminar de inscrever, você clica no sininho, vai aparecer todas, você clica em todas. Tá bom, gente? Um abração, muito obrigado. Obrigado, Carol. Obrigada.